Se eu gosto? Eu gosto. Esse trabalho de fotografia eu fiz ao longo do tempo, não? Eu voltava, revelava, não estavam acostumados, nunca viram fotos. Estranhavam, ficaram rindo. Elas riam? Sim. Na época, ser uma fotógrafa não era muito comum. A fotografia ainda é um campo que comercialmente é dominado por homens. Sempre senti que em todos os lugares onde eu trabalhei, o homem era mais bem visto do que a mulher. 75% das mulheres que estudam, das pessoas que estudam fotografia são mulheres, mas apenas 15% desse número consegue fazer disso uma profissão. Na década de 80, muito poucas mulheres fotografavam. O Hélio Campos Melo, quando foi chamado para o Estadão e para montar a equipe dele, ele fez uma coisa muito inusitada para a época. Ele chamou muitas mulheres, que eram jovens fotógrafas, como eu, como a Ana Carolina Fernandes, a Mônica Maia, a Márcia Zucchi, a Lulude, a Mônica Vendramini. Quando a gente começou o coletivo, as pessoas responderam a ele colocando a gente em um nicho. A fotografia feminina, a fotografia sensível. A gente ficava feliz porque estavam dando a oportunidade pra gente estar lá, e a gente foi meio que, no começo, de um jeito muito ingênuo, acho, moldando a cara do coletivo para se adequar a isso. Eu duvido, se fosse um coletivo de caras, se ia ser esse tipo de tratamento, sabe? É a primeira vez que eu tive uma revisão, uma leitura de portfólio. Ele levantou com 10 minutos de conversa e falou que eu não sabia o que eu estava fazendo, que se eu quisesse eu poderia fazer um curso com ele e que eu não sabia o que era fotografia de ativismo, pela maneira como eu era. A gente podia, tanto quanto os homens, cumprir as mesmas pautas, fazer futebol. As coisas, elas só mudam quando a gente puder ter a nossa subjetividade respeitada nos espaços e a gente puder apresentar o trabalho que for. A matéria foi dos Homens do Caranguejo. Só que quando eu tinha acabado de fazer, eu ouvi gritinhos assim. E fui atrás e vi essas mulheres. Eu não vejo muita diferença se fosse mulher que faz, que fosse homem que faz. Primeiro, fazer hoje em dia é barra. É quase sem sentido. Talvez pela enormidade hoje em dia da foto, da imagem. Tem que antes quase assinar uma coisa antes de fazer. Então, quando eu digo ali, foi um tipo de comprometimento silencioso, de interesse mútuo. Eles, talvez, pelo fato de alguém realmente se interessar, e eu, por um interesse absolutamente óbvio, não? De estar com pessoas que te olham, olho no olho. É uma coisa quase bizantina, daquele olhar frontal. Eu sou, não entende? É uma questão de pertencer. Porque é a primeira vez que eu mostro pessoas e fico muito agradecida com essa oportunidade de estar podendo trazer essas mulheres que são a base da resistência. Apesar de eu ser também, de certa forma, atingida pela mineração, por ser mineira, por ter estudado a vida inteira 2 quarteirões de uma mina, eu sinto que eu sou atingida vivendo de camarote, enquanto as pessoas estão ali no chão de fábrica. Geralmente, quando você olha quem está fechando estrada, quem está fazendo protestos, as lideranças dos movimentos sociais da mineração são mulheres. Lá em Conceição do Mato Dentro, existem indícios de que foram alterados os relatórios do conteúdo mineral, da pesquisa de conteúdo mineral daquelas montanhas. E com isso, várias famílias, centenas de famílias, milhares de pessoas sofrem, principalmente na região rural. Os desastres são a ponta de um iceberg de um problema estrutural que tem como racismo ambiental um grande pilar da sua execução. A gente está tentando olhar para a adolescência em diferentes territórios no Brasil. É um trabalho que ele começou faz 1 ano e pouco, e a gente já fez ele em São Paulo e no Pará, em Belém. Eu acho que a adolescência, na verdade, é só uma desculpa para poder falar sobre o tempo e como que o tempo ele
ele se manifesta em diferentes rituais durante a vida. A moça que eu fotografei, a Marina, ela era uma doula. Quando chegou a vez dela, né, da primeira filha dela, foi uma tortura, porque ela chegou em vários hospitais, foi super mal atendida, ficou sendo jogada de um lado para o outro. Ela foi submetida a algumas intervenções na hora do parto para demonstrar para alunos de medicina. Então foi uma coisa completamente constrangedora. Quando eu vi uma radiografia minha e vi um objeto metálico dentro do meu corpo, mas imediatamente eu reconheci aquilo como sendo um DIU, mas depois a questão que me ficou foi assim, aonde estava aquele objeto? Tem um corpo que eu supostamente conheço, que me fez começar a pensar muito nessa relação do corpo, do objeto que está ali dentro, da estranheza desse objeto, da medicina, da relação disso com as relações afetivas, das relações afetivas com as violências. Era mais o desejo de me aproximar do ser humano. Na época em que eu trabalhava como fotógrafa, tinha mais homem do que mulher, especialmente fotógrafos que iam assim, sabe, como eu fazia no mato, ficavam em lugares afastados da nossa sociedade. Eu não tinha esse problema. Eu trabalhei com os Yanomami desde os anos 70 até o fim do século passado. A primeira vez que eu fui sozinha, e quando eu decidi que eu queria conhecer um povo indígena, não era de ir lá ficar 2 meses e ir embora. As mulheres se casavam e teve filhos, não? Além disso, trabalhavam na roça. Elas eram amigas, são como irmãos. Quer dizer, eu acabei me sentindo em casa. Sua família? Sim. Eu acho que não dá para falar de mulher sem falar de raça e sem falar de classe também, né? Cada vez mais a pirâmide vai afastando mais, a pirâmide da desigualdade vai afastando mais pessoas com menos dinheiro desse lugar. Enquanto a gente não tiver diversidade, tanto de raça quanto de gênero, e não falo só de mulheres cis, a gente não vai mudar o cenário que a gente está falando, a gente não vai conseguir ocupar esses espaços e principalmente a gente não vai conseguir viver daquilo que a gente faz. São maneiras de você empoderar e dar visibilidade à mulher. Tem pessoas pretas produzindo, tem mulheres pretas produzindo, e o prêmio da Zoom, a Aline Mota ganhou, que é muito legal, assim, mas a gente quer mais, né? Teve um congresso internacional de fotografia e da curadoria eram 15 fotógrafos, uma mulher e um negro. Eu mandei uma mensagem, a resposta que eu tive foi que, na verdade, eles não tinham conseguido encontrar outras mulheres, que era a única que eles tinham achado era a Annie Leibovitz, e que ela não estava disponível. Eu vi uma exposição, por exemplo, uma pessoa que estava do meu lado pergunta para alguém do museu assim, o que é essa marca que tem algumas fotos? Era um M estilizado dizendo que aquelas imagens, aqueles trabalhos, aquelas obras eram de mulheres. Então, esse era o recorte. Eu achei aquilo um pouco absurdo. Quem está investindo, quem está colocando dinheiro, quem está criando as oportunidades. Dos prêmios sempre premiarem os caras, aí eles falam, porque na verdade ninguém sabia, o júri não sabia. O júri já é de homem, né? É importante também que os homens se entendam que estão organizando ou que estão fazendo um evento, em que lugares que essas mulheres estão, quais lugares que essas mulheres estão ocupando. O sonho é uma honestidade maior na seleção de curador, na seleção das pessoas que têm poder. Vejo que tem aberto um pouco mais para as mulheres, mas continua sendo para a mulher branca. Eu me vejo mais como uma pessoa que está desbravando um caminho para que numa próxima geração, e eu espero que em muito pouco tempo, não seja eu que tenha que falar para essas pessoas. E eu me lembro assim, desde muito cedo, eu não queria ser mulher. E não é nenhum problema de gênero. E eu sempre senti que existia uma diferenciação. Existia um lugar melhor. Sou eu, mas são outras também. Assim, eu vejo essa identificação. A fotografia em si, feita por mulheres, e principalmente a fotografia que tem algum cunho social, ela é um ato político. Sim, eu acho que a mulher fazendo qualquer coisa já é um ato político. Qualquer coisa que desafie o status quo e aquilo que se espera dela. Eu tinha a sensação de que o que você sente era desimportante.
olho para as outras mulheres, assim, elas têm essas questões, né? Elas têm outras questões também. Gostaria eu de acessar essas outras questões e poder interagir, entender e refletir sobre elas. Comecei a pegar as muitas fotos que tinha com ecolines. Ecolines é uma tinta. Então eu pensei que para essa exposição, para fazer uma coisa um pouco renovada, porém antiga, não? É uma foto clássica. Eu acho que fui ver Guimarães foi 2 ou 3 no máximo. Cada vez que eu voltava, eu levava um pacotezinho tamanho postal para apresentar para ele. Vamos lá ver as fotos. Vamos. Há uma conexão que se cria pelo próprio interesse mútuo, não? Agora as pessoas estavam assim, eu não posava as pessoas. É? Eu gosto desse envolvimento que leva o olho, como eu vejo ele, pelo menos na foto. A parte que eu mais gosto é a seleção. Eu uso muito meu trabalho. No momento, temos um governo que não tem interesse nos índios como gente. O governo hoje em dia não se sente igual. E eu sempre faço questão que tenha Yanomami que participa, que eles acham importante na vida, que eles precisam. As pessoas, elas precisam gostar do que elas estão fazendo, do que elas estão fotografando. Elas precisam se importar realmente com isso. Porque geralmente não é isso. Geralmente é o que vai dar um dinheiro, o que vai dar uma visibilidade. Nunca vou lá, a fotógrafa e acabou. E eu vejo muita irresponsabilidade das pessoas, porque elas nem se perguntam se, assim, qual que é a maneira que eu vou fotografar essa pessoa para ela parecer honrada, porque eu acho que a gente tem a responsabilidade de transformar isso também, transformar a maneira como as pessoas foram, principalmente vulneráveis, são vistas. Eu devo produzir um trabalho que fala sobre isso, porque eu acho que a fotografia, ela dá essa falsa sensação de poder e a fotografia lida diretamente com o poder das narrativas. Essa foto que eu tô mostrando dessa pessoa, ela teria coragem de colocar na parede dela? Às vezes, como fotógrafo, a gente se questiona muito pouco e reproduz tanto a pornografia da ruína, a pornografia da pobreza. A Nair Benedito é uma fotógrafa que me inspira muito, e a Cláudia Andujar também. Por quê? Eu acho que a postura delas, né, na vida, na forma de fotografar, no que elas fizeram. A Marcela Bonfim é minha querida. O trabalho dela é muito foda, e ela tá sempre fora do Sudeste. A Cris Berrimbafa, eu sei que foi, tipo, quando eu comecei a me interessar por fotografia, foi uma das minhas primeiras referências. E de ver também esse lugar possível de que a imagem, ela é um ponto de partida para falar sobre outras coisas, sabe? Cláudia Andujar, você quer se dedicar 40 anos da sua carreira nesse tema que é tão complexo? Você vai entrar numa batalha, você vai entrar numa luta, você vai estar lá na frente do bagulho ou não? Quando o negócio aperta, o que você faz? Você sai fora? Uma honra estar numa exposição, já é a minha segunda com a Cláudia Andujar. Eu tenho a sorte de ser muito amiga da Isis e da Marilene Ribeiro, que são para mim grandes esteios, sabe? A gente tem pessoas incríveis, as meninas do Amapoa, que estão fazendo um trabalho lindo. Eu diria que é um momento de renascer. Quando as coisas são ambiguamente duras e difíceis, aí as coisas... Uma pessoa que vai estar lá e que eu fico surpresa, a Vânia Toledo, muito interessante. A Cláudia, para mim, é a pessoa que eu mais conheço na área, na coerência. Você não pega a Cláudia fora da coerência. Ela usa a palavra ativista agora, era um ativista. Você tem que ser coerente, porque para ela o índio foi a vida dela. Olha, hoje eu não fotografo mais. Não aconteceu de Yanomami me fotografar. Não sei, estou pensando nisso nesse momento.